Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui na página do Facebook do Centro Espírita Allan Kardec. Vamos iniciar nossa atividade pedindo aos amigos que nos aguardem mais alguns instantes, alguns minutos, para que os demais amigos possam nos acompanhar, possam ter tempo de acessar ao nosso encontro, para também estarem aqui conosco. Então vamos aguardar mais alguns instantes e então iniciaremos a nossa atividade. Esperamos sempre que estejam todos bem, vamos acompanhando alguns amigos que já nos saúdam, nos cumprimentam. Desejamos que sejam todos bem, em segurança. É sempre bom rever aqui os amigos, contar com alguns instantes desse contato que nos une através da doutrina espírita. Então vamos fazer a nossa leitura inicial, nos preparando para a atividade. Faremos a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, o livro ditado pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier, capítulo 86, intitulado Não te inquietes. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, assim se refere: Não estejais inquietos por coisa alguma. E comenta então o benfeitor Emmanuel: a observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo que compromete a construção na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que muitas vezes pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse: não estejais inquietos por coisa alguma, nunca esteve ocioso. Então vamos dar início à nossa atividade, mais uma vez dando boa noite a todos, aqueles que nos assistem ao vivo, nesta terça-feira, às 20 horas, mas cumprimentamos aqueles que nos assistem em outros horários também, que acompanham o canal do Centro Espírita Allan Kardec no YouTube, Então também cumprimentamos a todos esses amigos. Então vamos, nesse instante, buscar a união de pensamentos através da prece, em que nós te buscamos, Senhor Jesus, amigo fiel de todos os momentos, a quem nós elevamos a nossa gratidão por todas as oportunidades que nos concedes de entendimento, de progresso,
assim como aquelas oportunidades de reajuste, de reparação. Pela tua bondade, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, que conduz os nossos passos, iluminados através da fé, ao encontro daqueles amigos que nos sustentam um bom ânimo, mas também aqueles companheiros que nos convidam ao entendimento, à tolerância. Por isso, Senhor Jesus, te buscamos em gratidão e te rogamos também que nos ampare, para que nós possamos superar as nossas imperfeições, as nossas inquietações, para serenamente caminharmos na tua direção. E com a alegria do reencontro, te pedimos que nos envolva em paz, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos iniciar a nossa atividade, com uma grande alegria por estarmos aqui, por reencontrar os amigos, de estarmos novamente através do Centro Espírita Allan Kardec, unidos em um momento de reflexão na atividade, mesmo que virtual, mas que nos traz também este momento em que nós podemos rever os amigos. A proposta da noite de hoje é refletirmos um pouco em torno da passagem trazida por Allan Kardec no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos, trazendo o codificador Allan Kardec exatamente a segunda bem-aventurança trazida por Jesus no Sermão do Monte, anotada pelo Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5. E ali então diz Mateus que Jesus traz a todos aqueles que lá estavam a grande proposta de bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, quando nós buscamos em bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados que choram, nós vamos compreender que Jesus se referia à dor humana, ao sofrimento. E, evidentemente, nós vamos compreender o sofrimento como este momento que a criatura humana passa e que ela se debate para sair do sofrimento, ou que ela busca entender o sofrimento. Porque dentre aquelas questões que inquietam muitas vezes a humanidade, que somos, de onde viemos, para onde vamos, nós trazemos também a grande pergunta: por que sofremos? Portanto, o sofrimento traz à criatura humana uma profunda reflexão da necessidade desses momentos que provocam ou promovem o pranto, o choro, ou que lhes envolve na aflição, na angústia. Portanto, o sofrimento tem essa característica marcante. Tanto que grandes filosofias, religiões também, de igual forma, buscaram por muito e muito tempo compreender o sofrimento, a tal ponto que algumas concluíram que o grande objetivo da vida é não sofrer ou sair do sofrimento, ou buscar mecanismos que lhe permitam, então, não sofrer. Então, assim, nós vamos compreender a dedicação da humanidade, do homem, de nós mesmos, em torno da questão do sofrimento. Como podemos compreender o sofrimento? Como entender e como passar por este momento de aflição, este momento difícil que nos promove ou nos provoca o pranto ou o choro, compreendendo profundamente o sentido e o significado do sofrimento, buscando compreender a grande proposta de Jesus àqueles que estavam naquela tarde, naquele final de tarde de junho, à margem do Mar da Galileia, naquele pequeno monte, num estado na subida em que um pequeno platô se formava e que Jesus então pôde ali, sob os raios do sol, se dirigir a toda aquela
turba de criaturas que o buscavam. E Jesus então vem trazer essa proposta da bem-aventurança, do consolo ao sofrimento. Então, passamos a compreender a necessidade de entendermos o sofrimento. Como entender então essa proposta? Como compreender as aflições? Mais ainda, fugindo das propostas filosóficas e religiosas de muito tempo, que buscavam fugir do sofrimento, buscavam de toda forma escapar deste momento que todos nós atravessamos inevitavelmente, mas que é necessário compreendermos quando atravessamos o sofrimento, o porquê. Mais ainda, compreender nesse momento de sofrimento uma ação ou um mecanismo, então, da justiça divina. E é exatamente sobre isso que o codificador Allan Kardec se dedica dentro do capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo maior capítulo da obra trazida pelo codificador em 1863. Então, como compreendermos? E o codificador, então, traz exatamente no seu item 3, iniciando, então, os seus estudos, os seus apontamentos a respeito das aflições, do sofrimento, da angústia humana, o codificador traz como base a compreensão da justiça das aflições. Porque, evidentemente, muito se buscou, com o passar do tempo, atribuir o sofrimento a manifestações divinas, como se Deus estivesse castigando a criatura, como se Deus estivesse castigando todo um povo, toda a humanidade. E o codificador, então, veio nos falar que, para compreendermos a justiça das aflições, efetivamente é preciso compreender a vida futura, evidentemente, é compreender ou termos essa visão da vida futura. Mas nem sempre isso nos traz a compreensão da justiça das aflições. Então diz o codificador que, a partir do momento que nós conhecemos Deus de uma forma mais ampla e mais profunda, até o momento em que nós conseguimos compreender que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nós vamos compreender, tal qual o codificador nos traz, dentro da parte inicial, das questões iniciais do Livro dos Espíritos, quando ele busca compreender Deus e extrai então dos Espíritos que nos falta um sentido para compreender de forma muito mais ampla e complexa a Deus, ao Criador ou ao nosso Pai, como se refere Jesus. Mas o codificador compreende ali em O Livro dos Espíritos alguns dos atributos de Deus ou da divindade. E então nós vamos compreender que dentro desses atributos nós conseguimos construir então uma lógica de pensamento. Se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, se Deus é todo misericórdia, todo bondade, se Deus é todo amor, se Deus é todo justiça e então mais outros atributos que os Espíritos trazem ao codificador Allan Kardec, tudo aquilo que emana de Deus traz, portanto, os seus atributos. Portanto, tudo que emana dessa inteligência suprema traz consigo os atributos de Deus. Portanto, se nós compreendemos que Deus é todo misericórdia, todo bondade, todo amor e todo justiça, tudo aquilo que decorre das suas leis, evidentemente, acompanha todos esses atributos. Portanto, quando nós compreendemos que há nas aflições a manifestação da justiça divina, nós passamos então a compreender que tudo o que nos ocorre decorre dessa manifestação da lei divina que traz consigo então a sua bondade, a sua misericórdia, a sua amorosidade e a sua justiça. Portanto, já podemos compreender, partindo desse ponto inicial que o codificador nos traz, então, na parte inicial, no item 3 de
o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que a causa, então, há de ser sempre justa, porque emana de Deus, a causa das aflições. Portanto, se nós partimos dessa causa justa, misericordiosa, amorosa, bondosa, nós compreendemos, então, a justiça das aflições. Então, basta agora, para compreendermos e avançarmos um pouco mais em nossa reflexão, em nosso entendimento, avaliarmos as nossas aflições. Porque o codificador Allan Kardec, ele vem nos esclarecer que as causas das vicissitudes da vida, das dificuldades, das aflições e do sofrimento, pode ter, então, duas fontes, diz o codificador, bem distintas, que ele vai se referir, então, àquelas que têm a sua causa na vida presente e aquelas, então, que têm a sua causa fora desta vida. Portanto, nós vamos falar sobre as causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. Portanto, é necessário um exercício que cada um de nós pode realizar. Por que sofremos? Se nós compreendermos que o sofrimento emana da lei divina, desta lei justa, misericordiosa, bondosa, amorosa, que nos alcança, nós vamos então avaliar o porquê sofremos. Os efeitos do sofrimento que nós experimentamos, podemos dizer hoje, ou que estamos experimentando, ou que experimentamos há pouco tempo, e mais ainda aquele sofrimento que porventura irá nos alcançar amanhã ou num futuro próximo. Porque evidentemente nós atravessaremos o sofrimento de uma forma mais lúcida, mais serena, quando nós conseguimos então ter o entendimento dessa justiça das aflições e começamos então a compreender ou a refletir se esse sofrimento ou se essa aflição tem uma causa nesta vida. E evidentemente, quando nós avaliamos o sofrimento pelo qual passamos, é necessário que sejamos muito sinceros, muito honestos conosco mesmo, porque é necessário fazermos um exercício de autoavaliação. É necessário um exercício até mesmo de autoconhecimento. Aquilo que estamos experimentando, que avaliamos como um sofrimento, como, por exemplo, um revés financeiro, uma doença, uma dificuldade com os nossos filhos, uma dificuldade conjugal, que nos cause determinada soma de sofrimento. Como nós podemos avaliar se ele é uma causa atual ou anterior das aflições? E é evidentemente que, quando nós avaliamos, nós vamos buscar entender as nossas ações. O que nós temos realizado tem contribuído para que experimentemos esse sofrimento? Será que nós caminhamos no nosso dia a dia buscando serenidade, buscando tranquilidade? Será que nós conseguimos despertar todos os dias buscando o pensamento no bem, alçarmos os nossos sentimentos ou elevarmos os nossos sentimentos? Ou será que nós buscamos no desequilíbrio, nós buscamos na intemperança, na intolerância, na ansiedade? Emmanuel nos traz um trecho de uma passagem de Paulo de Tarso que vem nos falar para não nos inquietarmos. Aí vamos avaliar se o nosso sofrimento não é decorrente dessa ansiedade, dessa inquietação pelo dia de amanhã. Quantos hoje, nesse instante, não estão preocupados com o despertar no dia seguinte, amanhã? Isso decorre também de um comportamento anômalo do ser humano, em que nós, então, não conseguimos controlar a nossa própria ansiedade, estamos sempre inquietos, porque conseguimos imprimir indevidamente à nossa vida uma correria ou uma busca incessante por coisa alguma ou por bens supérfluos, aquilo que não nos fariam falta, e nós então vamos
carregando o nosso dia a dia e carregamos durante muito tempo o nosso dia a dia com essas ações equivocadas. Então, em determinado momento, vem o sofrimento. E no mecanismo, muitas vezes, de projeção, na área da psicologia, nós vamos entender que nós projetamos os nossos equívocos, as nossas frustrações, muitas vezes nas ações exteriores, nas ações do outro, de um companheiro, de um amigo, daquele que consideramos nosso adversário. Mas é necessário, à luz da doutrina espírita, compreendermos essas causas atuais, avaliarmos cada uma das nossas ações que podem ter contribuído para eu me encontrar neste momento atravessando determinado sofrimento, determinada aflição, por estar chorando. E nós então começamos a avaliar cada uma das nossas ações. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade financeira, se essa dificuldade financeira não é decorrente da minha invigilância nos gastos cotidianos, se eu não gastei mais do que deveria. E eu posso então avaliar que a causa desse sofrimento é uma ação decorrente da minha invigilância, da minha imprudência. Se eu tenho um revés financeiro comercial, empresarial, se em determinado momento eu sou demitido, se em determinado momento eu sou alcançado no meu meio de trabalho, na minha profissão, por determinada atitude que me causa então sofrimento, mal-estar, devemos avaliar se não fomos nós que, de certa forma, contribuímos para que este resultado ocorresse. E se nós, então, compreendemos que o sofrimento que eu experimento hoje, por exemplo, nessa questão financeira, profissional, é decorrente das minhas ações, eu devo, então, buscar diminuir o meu sofrimento, ao mesmo tempo, então, em que eu modifico as minhas ações. E a partir do momento que eu modifico as minhas ações, eu começo então a alcançar resultados diferentes. Porque muitas vezes sofremos, muitas vezes estamos aflitos e angustiados e continuamos repetindo as mesmas ações, os mesmos erros, porque nós não paramos em determinado momento para avaliar por que sofremos. E quando nós paramos para avaliar o porquê sofremos, nós estamos necessariamente avaliando as nossas próprias ações. E quando nós buscamos, então, compreender dentro de um sofrimento que nos alcança na esfera conjugal ou familiar, quantas ações nós não levamos à frente ou levamos a efeito e que provocam esse estado de coisa? Pela falta de compreensão, pela intolerância, pela impaciência. Se um filho nosso hoje nos traz determinada soma de frustração ou de sofrimento, não é decorrente do nosso processo educativo que, de certa forma, foi equivocado, que, de certa forma, não permitiu a ele uma educação mais adequada, uma compreensão mais ampla e mais profunda a respeito da própria vida. Se não provocamos aos nossos filhos ou àqueles companheiros que dividem a convivência familiar conosco, se nós não lhe negamos afeto, amorosidade, se nós não deixamos de lhe dar atenção, e isso tudo então acarretou nessa conjuntura familiar, nesse contexto familiar, o sofrimento através de conflitos constantes, através de discussões que geram então o sofrimento, que geram então o choro, o pranto. E se eu consigo então compreender e buscar compreender o porquê do sofrimento, porque eu sofro, eu então busco rever as minhas ações, eu começo a entender então que, de fato, eu contribuí para que essa situação chegasse nesse ou naquele resultado. Portanto, nós vamos compreender a importância dessa reflexão, de compreendermos a resultante das nossas ações e de verificarmos que o sofrimento de hoje decorre de alguma ação cometida por nós mesmos. Mas nós vamos então buscar ainda, por exemplo, no caso das doenças e enfermidades. Como nós vamos compreender hoje se
a enfermidade que estamos sendo acometidos, se essas doenças não decorrem das nossas ações. E nós então faremos o mesmo exercício de autoavaliação, de autoconhecimento, vamos verificar as nossas ações, vamos verificar se determinada doença ligada a determinado comportamento, como a medicina hoje em dia nos aponta, fazendo relação de determinado perfil de comportamento com determinada somatização ou enfermidade. E nós vamos compreender que há muitas enfermidades decorrentes, por exemplo, da intemperança, de um comportamento odiento, daquelas pessoas que despertam e adormecem sob o império do ódio, da ira, da impaciência, da raiva, e que isso então provoca no seu próprio organismo determinada soma de desgaste. Na fala da benfeitora Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma viagem interior, a benfeitora vai nos falar dessas energias que nós mesmos produzimos através dos nossos sentimentos, viciados ou nobres, energias viciadas ou energias salutares, e que nós vamos impregnando o nosso organismo, e que ao decorrer do tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o tempo que for necessário, de acordo com a força da impressão dos nossos sentimentos, ou que nós imprimimos aos nossos sentimentos, nós então somatizamos um problema neste ou naquele órgão, um problema cardíaco, um tumor, e assim nós vamos compreendendo que cada enfermidade que se nos apresenta, nós podemos também fazer esse exercício, porque nada nos valerá dentro dessa busca da fuga, muitas vezes do sofrimento, fazermos uma cirurgia, por exemplo, de uma enfermidade provocada, por exemplo, por um estado de alma, de ódio, de raiva, de ira, e continuarmos após a enfermidade com esse mesmo estado íntimo. Ou seja, nós trabalhamos o efeito, fizemos a cirurgia, extraímos ou recuperamos aquele órgão, mas a origem, a causa das aflições continuam instalados dentro do nosso mundo íntimo. Ou seja, com o passar do tempo, essa enfermidade poderá então retornar, se não vigiarmos as nossas ações, quem sabe até mais grave. Porque a doença ou a enfermidade é esse sinal que se acende para avaliarmos as nossas ações. Mas nós vamos então compreendendo que nesta busca do entendimento a respeito do sofrimento e de amenizarmos esse seu resultado, nós temos na doutrina espírita esse mecanismo de avaliarmos se o sofrimento de hoje não é provocado por uma ação nossa nesta mesma existência. Avaliamos então, a par e passo, o nosso comportamento, as nossas ações, e podemos então avaliarmos até onde as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos contribuíram para esse resultado. E nós então, diante desse sofrimento que nos provoca o choro, que nos provoca a angústia e a aflição, nós então conseguimos, iluminados agora pela razão, pelo entendimento, nós conseguimos refazer muitas vezes as nossas ações. Nós mudamos a paisagem íntima, mudamos sentimentos, nós então mudamos os nossos pensamentos e nós alcançamos então aquilo que Jesus nos propõe, que a doutrina espírita nos propõe, que é a renovação. E o sofrimento então nós vamos entender como essa oportunidade que temos de avaliarmos que algo não está bem, que algo está errado e que este algo que não está bem é decorrente do nosso comportamento. E nós então conseguimos mudamos nosso comportamento, renovamos sentimentos, pensamentos e nós então começamos a reajustarmos as nossas ações à luz agora do Evangelho de Jesus. Portanto, conseguimos compreender o porquê do sofrimento. E nós então compreenderemos muito facilmente a proposta de Jesus. Bem-aventurados os que choram ou os aflitos, porque serão consolados. Mas essa busca ou alcançarmos o consolo decorre das nossas ações
ou seja, de nós compreendermos as mudanças necessárias em nosso mundo íntimo. Mas o codificador diz que há casos em que nós buscamos a causa do sofrimento. Nós não estamos aqui trabalhando somente os efeitos que nós conhecemos do sofrimento, as suas dores, as suas aflições, as suas angústias, mas nós falamos aqui de buscar as suas causas. Falávamos, portanto, das causas atuais. Quando nós conseguimos passar a nossa vida, as nossas ações em revista e compreendemos então que o sofrimento é decorrente da minha ação, do meu comportamento, dos meus excessos, do meu desequilíbrio emocional, do meu desajuste familiar. E eu então consigo trabalhar dentro dessa proposta, trabalhando as causas. Mas a doutrina espírita nos trazendo essa visão, ou descerrando essa visão das vidas anteriores, das múltiplas existências, da reencarnação, nos permite então, nesta avaliação que nós fazemos, compreender também que pode haver causa do sofrimento que tem sua raiz numa outra existência. Portanto, vamos avaliar o que nos explica muito facilmente, por exemplo, aqueles que nascem, aquelas crianças que nascem com determinados problemas, com determinadas enfermidades, e que nós, diante da unicidade da existência, ou seja, de uma única existência, poderíamos avaliar e talvez até julgarmos ali uma manifestação divina, uma punição aos pais, e a doutrina espírita vem iluminar o nosso pensamento e vem então clarear um pouco da nossa visão, nos fazendo compreender que, por exemplo, nesse caso, nós podemos compreender que as existências anteriores podem ter produzido este ou aquele resultado. Esta ou aquela doença pré-existente, aquela enfermidade, muitas vezes, que um bebê em eternidade traz, evidentemente que se nós buscarmos a causa na vida atual, nós não encontraremos. Nós vamos então compreender que a causa dessa necessidade, dessa ou daquela necessidade especial que determinadas pessoas, crianças, trazem, é decorrente então de uma causa anterior, de uma outra existência. Está lá radicado numa vida passada a origem, a causa para este estado de enfermidade ou esse estado mental, essa situação que lhe causa então determinada limitação, determinado sofrimento. E quando nós conseguimos avaliar essas questões, nós vamos compreender de forma muito mais serena a manifestação da justiça divina. Compreendendo muitas vezes a escassez financeira, vamos compreender, por exemplo, essas enfermidades inatas na criatura. E nós então vamos avaliando a nossa existência até o momento em que nós, de forma muito honesta e sincera, compreendemos que a causa não está nessa vida, não está nessa atual existência. Ela está então numa existência passada. E quando nós compreendemos isso, nós rendemos então à justiça divina a compreensão de que é necessário passarmos por esta expiação de forma serena. É necessário passarmos por esta ou aquela situação de escassez que nos provoca muitas vezes angústias e aflições, mas também quando há ali a abundância material, que também causa muitas vezes na criatura humana o grande vazio existencial. Ou seja, nós vamos compreendendo que essas expiações nos alcançam a todos. E nós podemos perceber então que aquilo que nós não conseguimos mudar, aquilo que nós não conseguimos resolver, de certa forma já está solucionado, já está resolvido, porque as nossas ações não alcançarão esta ou aquela manifestação na nossa vida. Mas nós podemos compreender ainda, trazendo a fala de Simão Pedro, na sua epístola, na sua carta, quando ele se refere que o amor cobre uma multidão de pecados, de equívocos, de desajustes ou desacertos que nós provocamos,
que nos fazem compreender que, apesar de nós não conseguirmos mudar determinada situação que nos cause sofrimento, porque está radicado numa causa de outra existência, quanto mais nós amamos, quanto mais nós praticamos o bem, a caridade, quanto mais nós nutrimos o nosso pensamento de imagens, de pensamentos nobres, edificantes, quanto mais virtudes nós amealhamos, a manifestação da consequência dessas nossas ações em outra vida, ela também vai diminuindo, ela vai se amenizando, vai suavizando. E mesmo que não suavize, e mesmo que não amenize, essa nossa compreensão, essa nossa ação no bem, na caridade, esse nosso sentimento de amorosidade nos permite seguir a nossa jornada terrestre, percorrer o caminho que Jesus nos convidou, nos permitiu nessa atual existência, de uma forma muito mais serena. Nós já compreendemos, portanto, que as aflições, os sofrimentos decorrem de uma justiça divina. Nós já compreendemos que há determinadas situações que não conseguimos modificar, mas nós temos a certeza de que nesse processo de sofrimento, que nos convida à resignação, que é exatamente essa compreensão de que há uma justiça nas aflições, que há uma justiça no sofrimento, que há uma razão, que há uma causa para que tudo isso ocorra conosco, que se não está situada nesta vida, está numa outra existência, que se nós não pudermos modificar essa situação através da ação no bem e que nos permite atravessar esse sofrimento, essa dor, esta aflição de forma resignada, que é nada mais, nada menos que uma ação, ou seja, resignação nos convida a uma ação que vai nos convidar exatamente a esse processo de autoconhecimento, de buscar através do amor, da bondade, do perdão, da indulgência, compreender essa situação e continuar caminhando, sem revolta, sem desagravos a Deus ou a Jesus, ou aos benfeitores espirituais, sem culparmos aquele ou aquele outro, ou até mesmo um obsessor espiritual, muitas vezes, porque nós sabemos que essas nossas situações de sofrimento e de dor decorrem das nossas próprias ações. E nós, então, temos essa possibilidade de encontrar na resiliência a capacidade de, por mais que o sofrimento nos alcance, por mais que possamos verter lágrimas, nós conseguimos então, ou temos a capacidade, a força, através da fé, de levantarmos para seguir. Por isso, Jesus a todo instante se refere ao seu evangelho: levanta e segue, levanta, levanta-te. E nós vamos perceber que nenhum daqueles que buscou Jesus permitiu que lhe falasse com os joelhos vergados ou sentado no caminho. Jesus sempre ergueu a criatura: levanta-te. Diz ao cego em Jericó, ao cego Bartimeu: vá até ele e o traga a mim. Aí os discípulos vão e dizem a Bartimeu: levanta-te, Jesus quer te ver. Quando nós vamos buscar na parábola dos dois filhos, a mesma proposta, quando Jesus narra que aquele filho que se afastou da lei divina, ou seja, experimentou infelicidade, experimentou sofrimento, estava tendo uma vida desordenada, estava tendo uma vida vulgar, buscando os prazeres, estava desperdiçando os bens materiais, e ele começa então a experimentar dores, experimentar sofrimento, e nós vamos verificar que é o mesmo processo que ocorre conosco, naquela figura do filho mais novo da parábola. E então narra Jesus, na sua parábola, que em determinado momento esse filho sentou no caminho. Por que sofro? Questiona-se então esse filho da parábola e diz então Jesus que esse jovem para e começa a avaliar todas as suas ações.
e passa em revista tudo o que fez. E ele percebe então que tudo que ele experimentara era fruto das suas próprias ações. E ele então percebe-se como desperdicei tudo que recebi do Pai, todas as oportunidades. Mas narra Jesus então que ele levantou e foi novamente ao encontro do Pai. Ou seja, esse mecanismo que a dor e o sofrimento nos promove, nós, diante da dor e do sofrimento, paramos, avaliamos, percebemos o papel benéfico que a dor e o sofrimento promove em nosso mundo íntimo. Nós crescemos, nós amadurecemos, nós progredimos espiritualmente. E quando nós passamos em revista as nossas ações, verificando pontualmente onde nós podemos ter nos equivocado, nós então passamos a avaliar novas ações. Nós então levantamos, nós então seguimos, e agora de forma figurada nós seguimos na direção da lei divina. Nós passamos então a experimentar o bem-estar, a felicidade, a bem-aventurança proposta por Jesus, porque nós então modificamos a nossa paisagem íntima. Tal qual aquele jovem, nós levantamos e seguimos, nós continuamos a nossa caminhada. Se foi numa vida passada, como falávamos, o nosso equívoco, nós jamais cessaremos de agir no bem, de agir amorosamente. Por mais que os outros sejam ingratos, por mais que os outros não nos entendam, por mais que haja também aqueles que se equivoquem em relação às nossas ações, nós continuaremos, nós de forma perseverante agiremos no bem, na caridade, porque esta é a nossa proposta quando nós então nos renovamos. E nós vamos então compreender que nós estamos dentro desse processo das reencarnações, no processo reencarnatório, tendo oportunidades de expiação. Expiação no sentido, no conceito trazido por Joana de Ângeles de forma tão adequada e oportuna no livro Plenitude, que é o livro que Joana de Ângeles também se dedica a falar sobre o sofrimento. À luz da doutrina espírita, nos trazer ali lições luminosas a respeito do sofrimento. E ela então vai nos dizer que expiação é tudo aquilo que foge das nossas ações. Nós não podemos escolher expiação. A expiação é esse momento em que a justiça divina nos encaminha a determinadas situações como consequência das nossas ações e nós não temos, de certa forma, gerência sobre ela. Por exemplo, uma enfermidade. Se nós utilizamos, por exemplo, mal o nosso organismo físico numa outra existência, se nós praticamos determinadas ações em excesso, se nós experimentamos determinada substância nociva ao nosso corpo físico, nós lesamos o corpo físico naquela existência, mas nós também lesamos o nosso perispírito em determinada região, em determinado órgão. E como a lei divina nos convida então à reparação, ao reajustamento, ao reequilíbrio da lei, quando nós reencarnamos o nosso perispírito, então modela o nosso corpo atual, trazendo então aquela sequela provocada pelas nossas ações em outro corpo. Num exemplo didático muito simples a respeito da expiação, nós não podemos optar se nós teremos esta doença ou não. Ela é como um processo expiatório, se apresenta de forma inevitável. Quer dizer, então, que nós não escaparemos a essa expiação? Significa que nós teremos que reparar e reajustar o nosso corpo perispiritual, esse que projetará sobre o nosso corpo físico esta ou aquela deficiência ou esta ou aquela enfermidade. Então, nós passamos a agir no bem, nós passamos, então, a agir na caridade, na amorosidade, e nós, então, na fala de Simão Pedro, na sua carta, nos traz a preciosa lição de que o amor cobre uma multidão
de pecados, de equívocos, de desajustes, de desequilíbrios. Então, essa minha ação no bem, no amor, nesta vida atual, nos permitiu, então, de certa forma, amenizar a manifestação dessa enfermidade, embora ela ainda possa surgir. Ou mesmo em determinadas situações, mesmo que eu tenha como um roteiro existencial que me produz bem-estar, que me produz saúde mental, mesmo que eu tenha agido no bem, pelo simples fator de me causar bem-estar e de me promover na relação com o outro, na relação com o próximo, eu poderia atravessar uma enfermidade gravíssima, decorrente de uma outra existência, ou seja, inevitável. Ao mesmo tempo em que nós vamos compreender na lição de Joana de Ângeles, no livro Plenitude, a relação com as provas ou com as provações. Provações é tudo aquilo que nos é apresentado como uma possibilidade existencial. O benfeitor espiritual, esse companheiro que nos acompanha na atual existência, esse amigo espiritual de todos os momentos, ele pode ter em algum momento do nosso planejamento reencarnatório, quando nós avaliamos linhas gerais da nossa existência, ele nos apresenta determinada situação. E nos apresenta essa situação como uma prova. Ou seja, determinado fato, determinado acontecimento, determinado sofrimento, podendo até ser nessa natureza de prova, para que nós possamos, através desse processo provacional, alcançarmos a evolução e muitas vezes fixarmos ou solidificarmos em nosso mundo íntimo determinada virtude, determinada conduta. E então nós avaliamos e temos a opção de falarmos para esses tutelares da nossa existência que nós então aceitamos essa prova. E então nós renascemos, em determinado momento da vida nos surge esta prova, esta provação. Ou seja, como um elemento reencarnatório consentido por nós. Ou seja, aquele fator que nós pudemos, em determinado momento, no plano espiritual, termos escolhido atravessar ou não, termos essa possibilidade ou não. E nós, então, podemos, a partir do momento que escolhemos, atravessarmos este momento de sofrimento provacional para verificarmos se nós solidificamos em nosso mundo íntimo, por exemplo, a fé. Por exemplo, a compreensão da justiça divina. Pode ter sido este momento da enfermidade, por exemplo, um momento provacional para o núcleo familiar. Ou seja, nós aceitamos determinada enfermidade para que todo o núcleo familiar tenha oportunidade de crescimento. O testemunho da fé, a afetividade, a amorosidade. Ou seja, nós vamos observar expiação e prova, provas e expiações de uma forma didática, distintas, mas que nós, na dinâmica dessa atual existência, não teremos de forma lúcida como separar uma e outra. Podemos estar atravessando nesse momento uma provação coletiva, mas podemos também estar atravessando uma expiação coletiva, ou seja, uma decorrência das nossas ações equivocadas. E como nós vamos, neste momento em que somos convidados coletivamente, no estado de pandemia, a avaliarmos esta ou aquela situação, o medo, a aflição que nos alcança, qual deve ser a nossa ação? A nossa ação, sem dúvida alguma, deve ser daqueles que somos espíritas, que trazemos conosco a certeza da imortalidade da alma. Daqueles que temos a fé na justiça divina, na sua bondade e misericórdia, a certeza de que se nós estamos realizando todas as ações preventivas, todos os cuidados necessários, e mesmo assim a enfermidade nos alcançar, nós sabemos que é um estado necessário, expiatório ou provacional, mas que necessariamente nos convida a um aprendizado, a uma experiência que nos promova a evolução, progresso, que ilumine a nossa consciência de fé.
Ou seja, nós vamos extrair, cada um de nós, variadas lições deste momento. Mas nós vamos perceber que, neste momento em que temos essa situação de medo, de aflição, de angústia de muitos, de incertezas de tantos outros, nós vamos ser aqueles que temos a confiança plena em Deus, nos seus desígnios. Sabemos que Jesus está controlando as atividades do nosso orbe terrestre, mas Jesus também espera de cada um de nós a cooperação no bem, a ação edificante na caridade, a contribuição com pensamentos, com sentimentos, a contribuição através da prece. Mas nós vamos compreender a necessidade, nesse momento grave da humanidade terrestre, das agitações morais, né, que Kardec tão bem fala na obra Gênese, quando ele vem falar dessas agitações, das entranhas morais da humanidade. Nós temos a grande oportunidade, ou a grandiosa oportunidade, de testemunhar os nossos valores e virtudes. O quanto nós empenhamos dentro desse caos aparente que nos cerca, do meio que nos cerca, a nossa condição de espíritas serenos, daqueles que somos os verdadeiros espíritas, que não estamos julgando a conduta alheia, que, por outro lado, nós estamos domando as nossas más tendências, mas que nós não nos deixamos conduzir pelos equívocos morais dos outros, pelo comportamento equivocado do outro. Nós sabemos os valores e virtudes que devemos conquistar, e esses valores e virtudes não deixamos contaminar pelo ódio, pela intolerância, pelas questões mesquinhas que tanto observamos comumente na sociedade. Nós somos aqueles que sabemos quem somos, nós sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde estamos indo e nós, de forma luminosa, sabemos também por que sofremos. E nós então vamos diante dessa consciência que a doutrina espírita nos permite, trabalhando as nossas aflições, trabalhando os nossos sofrimentos, as nossas dores, nós vamos compreendendo que o pranto que vertemos, ou as lágrimas que choramos, elas decorrem também dessa nossa proximidade com Jesus, dessa proximidade com a sua amorosidade. Muitas vezes estamos aflitos, estamos chorando diante da injustiça do mundo, e nós então percebemos que esse choro pode ser considerado um bálsamo, porque nos eleva na compreensão da injustiça humana ainda. Mas não nos detemos no choro, nós conseguimos caminhar a par e passo na direção de Jesus. E nós vamos então compreendendo também as dificuldades do outro. Nós vamos então praticando a indulgência. Nós vamos então trabalhando a piedade. E mesmo sofrendo, sofredores que somos todos nós, nós vamos compreender também que há outros que sofrem tanto quanto nós e que necessitam também de amparo, ao mesmo tempo em que nós recebemos amparo. Porque quando Jesus estava naquele pequeno espaço plano do monte, à margem do Mar da Galileia, com aquela brisa, e que Amélia Rodrigues fala na obra Primícias do Reino, que Jesus estava iluminado naquele final de tarde, e que havia uma grande multidão de sofredores, de todo tipo, de toda espécie, que choravam as suas dores. E Jesus então lhes traz, como traz até hoje para cada um de nós: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Seremos consolados na medida das nossas ações, da nossa resignação, da caridade, do amor, desse amor que devemos nutrir de forma incondicional, na indulgência que deve conduzir as nossas avaliações.
E nós então vamos compreendendo que o consolo que pode não ser alcançado nessa existência, já que a visão da vida futura também nos ilumina, nos permite reposicionar os objetivos da nossa existência desse espaço tão limitado em que nós estamos inseridos, colocando ou reinserindo esse objetivo mais à frente. A nossa espiritualização. Se não formos consolados enquanto estamos a caminho dessa existência, nós então receberemos o consolo no plano espiritual. Como não lembrarmos do sofrimento, por exemplo, de Saulo de Tarso, transformado ao encontro de Jesus em Paulo de Tarso. Este homem que percebeu aquele que seria o seu grande companheiro espiritual, Estevão, Gesiel, sendo apedrejado por ele mesmo. Percebeu Abigail, o grande amor da sua existência, desencarnar. Experimentou o espinho na carne de ter uma vida pautada por tantos conflitos, pelo amor a Jesus, por desejar falar do Cristo a todas as gentes, indo aos gentios, aos pagãos, sendo apedrejado, açoitado. E ao final de cada um desses momentos de sofrimento acerbo, Paulo de Tarso agradecia a Jesus, porque ele sentia que ali estava expurgindo as suas ações equivocadas, as suas perseguições, mas o seu fervor ao Evangelho de Jesus lhe transformou num servidor abnegado do Cristo. E é quando então nós vamos observar para aqueles que leram a obra Paulo e Estevão, aqueles que não leram a recomendação da leitura, ao final da sua existência, quando Paulo de Tarso, que morreu, evidentemente está na obra, ele então é levado pelo soldado romano que lhe tira a espada, trêmulo, e Paulo de Tarso então lhe diz que era necessário que ele cumprisse aquilo que lhe foi ordenado. E então narra Emmanuel que os olhos físicos de Paulo de Tarso se fecham. E ele então está no mundo espiritual. Está ele recostado a uma árvore e sente então uma mão lhe pegando o ombro. E ele então percebe que era a figura doce de Ananias. E ele então narra a Paulo de Tarso deste momento que ele estava recobrando a visão do mundo espiritual, de que era necessário, neste momento, experimentar este consolo que todos nós desejamos experimentar, esse consolo na plenitude espiritual, nessa felicidade completa. E narra então Emmanuel que Paulo de Tarso caminha e vem na sua direção Jesus, iluminado. E Paulo de Tarso, que houvera tido um primeiro contato com Cristo, caído do animal, sem poder vislumbrar a sua doce figura, está ali agora diante de Jesus. Jesus traz ao seu lado o amor da vida de Paulo, Abigail, e traz também ao seu lado aquele que se dispôs a ser o grande amigo de Paulo, Estevão, irmão de Abigail. E esse momento, então, é marcante e simboliza, para encerrarmos a nossa atividade de hoje, o significado de consolo. O consolo de Paulo de Tarso, de perceber que todo o seu sofrimento foi objeto dessa felicidade plena no mundo espiritual. Portanto, não nos detemos na finitude da vida física, mas na imortalidade da alma. Experimentaremos consolo para as nossas aflições, inevitavelmente, porque esta é a proposta de Jesus para todos nós. Mas sejamos aqueles que trazemos a resignação dinâmica, avaliamos
a nossa vida, buscamos as causas do sofrimento, mudamos, renovamos, transformamos o nosso mundo íntimo. E nós então continuamos a nossa jornada de forma abnegada, amorosamente, na conquista dessa condição íntima, interior, dessa fortaleza que a fé nos proporciona. Que Jesus nos abençoe, nos proporcione alegria de viver, de estarmos nessa experiência com sofrimento e apesar do sofrimento, superando esses momentos difíceis, porque a cada novo dia inicia uma nova oportunidade para a nossa existência. Porque sabemos que essas tempestades, esses momentos difíceis, todos eles passarão, porque são transitórios. Mas aquilo que eu construo no meu mundo íntimo, isso é permanente. Este é aquilo que nós levaremos conosco. A certeza da imortalidade da alma é a grande beleza da nossa existência. É esta beleza que nos conduz de forma muito alegre e muito dinâmica na conquista da vivência do Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe, nos permita consolo para as nossas dores. Aqueles que sofrem tenham um pouco mais de paciência, um pouco mais de resignação. Modifiquem a paisagem íntima, tenham otimismo, tenham esperança, tenham fé, porque dias melhores virão. E quando atravessarmos esses momentos difíceis, perceberemos o quanto mudamos, o quanto amadurecemos, o quanto somos pessoas melhores. E somos melhores porque tivemos, na baixada da nossa existência, tivemos esse momento de dificuldade. Então sigamos com coragem, com fé. Valorizemos cada instante da nossa vida. Valorizemos o convívio fraterno com amigos, com familiares, para que esses instantes marquem de forma indelével essa experiência que temos a oportunidade de vivenciar. Muito obrigado aos amigos, muito obrigado por acompanharem as atividades do Centro Espírita Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe essa instituição. Então vamos unir os pensamentos, fazer a nossa prece de agradecimento por este momento, Senhor Jesus, em que buscamos o contato com o Teu Evangelho, em que buscamos a luz da doutrina espírita, no trabalho abnegado do Sr. Allan Kardec, em que buscamos nos benfeitores espirituais os esclarecimentos que necessitamos para superarmos os momentos difíceis pelos quais passamos, pelos sofrimentos que cada um de nós experimenta. Mas te agradecemos, Senhor Jesus, ainda mais por esses benfeitores da humanidade, esses que te tiveram dividindo a existência contigo, que legaram a cada um de nós o teu Evangelho, as tuas palavras, as tuas ações. Que nos inspire, Senhor Jesus, para que a nossa vivência seja a cada novo dia mais próximo do teu Evangelho. Que o amor, que a bondade, que a caridade deixe de ser momentos escassos para nada do que estamos atravessando, não é decorrente da bondade de Deus e da sua justiça. Interceda, Senhor Jesus, junto a Deus, nosso Pai, levando a Ele a nossa infinita gratidão e alegria por reconhecermos nele o Pai amoroso de todos os momentos. Que as suas bênçãos nos envolvam e nos permitam seguir hoje e sempre. Que assim seja.
Então agradecemos aos amigos, que possamos ter todos uma semana de paz e de muita saúde. Muito obrigado.